Então, é por isso que existem espelha, as repetições, né? as repetições geracionais. E a Bíblia já fala sobre isso, explicando sobre as maldições hereditárias, Sim. né? Mas que, graças a Deus, elas podem ser quebradas pelo sangue de Jesus, que já pagou por esses pecados, né? Já pagou por tudo isso na cruz. Mas ali eu tava vivendo uma repetição. Porque o padrão que eu conheci era esse. Não tá dando certo, traiu, separa. Sim. Né? Não existe outra forma de fazer. Né? E claro que Deus dá a liberdade, né? Quando há adultério, quando há esse tipo de coisa, de que realmente você não queira mais. Mas se você quiser, e se você acreditar que ele pode transformar e que ele pode restaurar, ele restaura. Porque casamento é projeto de Deus. Sim. Família é projeto Família é projeto de Deus. Jesus ama casamentos. Não é à toa que o primeiro milagre dele ele fez num casamento. Sim, né? Então, foi justamente isso. Eu me vi no meio desse ambiente de dor, né? De frustração, de ver a minha família sendo destruída. E aí eu começava ali a pensar, poxa, os meus filhos vão ser criados sem a presença do pai, eles vão viver a mesma coisa que eu vivi, né? Nesse processo tal de família sem ser desestruturada, sem o modelo, Sim. né? E aquilo ali foi muito doloroso pra mim, lidar com aquilo. E nesse momento, e aí foi, mas eu ainda ali, cabeça dura, até que eu cheguei a um ponto, assim, que eu tava tão mal, e não era só por conta disso, isso foi o estopim, mas eu tava vivendo um momento onde eu me sentia perdida, sem propósito, sem sentido, né? É um lugar que eu sei que muitas pessoas chegam a esse lugar, né? Esse fundo do poço. E ali eu me lembro claramente de um dia onde eu estava em casa, as crianças estavam com a minha sogra, e a dor era tão grande que chegava a ser física, e eu me ajoelhei do lado da minha cama, e eu comecei a orar. Só que, e eu não lembrava a última vez que eu tinha feito isso, né? Só que eu não orava, eu gritava. Eu gemia, eu disse, Deus, eu sei que o Senhor existe, mas eu preciso que o Senhor se revele pra mim, porque se o Senhor não me tirar desse lugar, eu vou morrer. Eu lembro exatamente de dizer essas palavras. E ali, eu dormi. E eu acordei no outro dia, isso foi um sábado, eu acordei no domingo, e eu me senti leve. E eu sabia exatamente pra onde eu tinha que ir. Então eu peguei o meu carro, não avisei a ninguém, não avisei a minha avó, e fui pra igreja. A igreja que eu cresci. Era, né, o caminho que eu conhecia. E no caminho eu Avenida Pedro Valadares 99. Exatamente. E no caminho... Não, já tá tudo ligado. Olha Deus agindo. O nome do meu filho, né? É o bisavô ou seu bisavô? É meu bisavô. É o nome do meu bisavô, do meu pai, do meu filho e agora do meu sobrinho. Nasceu mais um Pedro Valadares. E aí, no caminho, eu dirigindo, eu tive uma conversa com Deus. Eu chorando e eu disse, Deus, por favor, me dê uma palavra. Fale comigo hoje. Eu preciso saber se eu ainda devo ter esperança ou se eu devo seguir em frente sem olhar pra trás. Eu fiz essa pergunta pra Deus. Eu tava pronta pra largar tudo e ir embora. Minha mãe mora na Inglaterra, minha família mora lá. Então, a dor era tanta que eu precisava reconstruir minha vida longe daquela dor. Sim. Né? Então, era uma espécie de fuga. Sim. E minha mãe viveu exatamente isso, porque eu não fui criada pela minha mãe, porque depois da separação dos meus pais, ela foi trabalhar em outra cidade. Sim. Né? Então, eu tava prestes a repetir novamente o mesmo padrão. Né? O plano do inimigo pra minha vida. E ali eu fiz essa pergunta e cheguei na igreja, eu lembro como se fosse hoje, que os louvores ali, Deus já começou a me tocar, eu já comecei a chorar. E a palavra naquele dia ministrada pelo pastor Luiz Antônio foi o versículo Vale dos Ossos Secos. Eita, foi a primeira palavra que ministraram pra mim também. Primeira vez que eu fui na igreja foi essa palavra, Ezequiel. Você me contou depois disso. O apóstolo Augusto, primeira Exatamente. Palavra. E ali, né, quando ele começou a falar, ele disse assim, tem alguém aqui que perguntou a Deus se ainda deveria ter esperança. E Deus está lhe respondendo hoje que você não pode perder a esperança. Porque a nossa esperança tem que estar no Senhor. E Ele está dizendo que não acabou. Que só quem coloca o ponto final é Ele. Não importam as circunstâncias. Ele faz nascer vida de onde não existe mais. Os ossos eram sequíssimos.
Não tinha um resquício de vida, assim como diz a palavra. Mas Deus fez nascer vida. Ele faz nascer amor de onde não existe. Ele faz nascer respeito de onde não existe. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Ele é o Deus do impossível. Amém. E ali, Deus não precisava ser mais claro e mais transparente para mim. Eu tive a certeza que Deus estava me respondendo. Veja só como Deus ele é detalhista. A palavra que eu usei pra perguntar, porque eu falei, Deus, eu ainda devo ter esperança, foi a palavra que Deus usou pra me responder. Exatamente igual. Então eu peguei aquela promessa e eu me agarrei naquilo. Eu falei, então agora eu entendi. Eu preciso lutar pela minha família. Eu não vou desistir da minha família. Eu vou lutar pela restauração do meu casamento. Só que eu vou lutar em Deus. E eu lembro como se fosse hoje, que eu saí da igreja. Eu até me emociono quando eu lembro disso. E eu liguei pra minha avó. E eu disse, vó, muito obrigada, porque você me ensinou o caminho certo. E eu soube exatamente pra onde eu deveria voltar. Nossa. E a partir daquele dia... Você quebrou o padrão, né? Exato. A partir daquele dia, minha vida foi transformada completamente. Completamente. E ali, eu comecei a buscar Jesus. E tem até uma história interessante, porque um dia eu cheguei na igreja e encontrei a pastora Cida. E aí... eu cheguei pra ela e falei, pastor... Aí ela ficou muito feliz quando me viu, né? Moana, você tá aqui, que coisa boa, minha filha, não sei o quê. E eu disse, pastora, eu tô passando um momento muito difícil. Eu me separei, meu marido tá no mundo, né? E eu tô buscando a restauração do meu casamento. E aí ela disse assim, ela olhou pra mim. E eu jurei que ela ia me dar uma... assim, né? Uma orientação. Tá. Ela me deu, né? Mas a orientação que eu queria, eu queria que ela me desse uma receita do que eu precisava fazer. Natural, né? Não, eu queria que ela me dissesse, olha, você vai fazer isso, você precisa fazer assim que vai dar certo e ele vai voltar. Eu queria isso. E ela olhou pra mim e disse assim, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Na hora, eu confesso que eu fiquei um pouco... poxa, eu queria um pouco mais de... Mas foi exatamente o que eu fiz. E foi a melhor resposta que ela poderia me dar. Porque eu comecei ali a buscar Deus e, né, com aquela sede, o verdadeiro primeiro amor e, sabe, e conhecer mais dele, entender mais dele. Comecei a entender o que estava acontecendo na minha vida, que existia um padrão familiar, uma maldição hereditária que precisava ser quebrada. E ali eu lembro que eu fiz uma oração em casa, onde eu disse, esse padrão, essa maldição de casamentos falidos, de traição, ela acaba aqui em mim agora. Amém. Os meus filhos não vão viver essa história. Amém. Porque é como uma corrente, né? Amém. Sim. Enquanto um elo dessa corrente não entende aquilo e resolve quebrar, aquilo vai se passando, geração após geração. Então, eu declarei. Eu disse, os meus filhos não vão viver essa história. E essa história se encerra aqui e agora em mim. Nem que eu precise pagar todo o preço que for necessário, eu vou pagar. Mas eu quebro essa maldição. Está quebrada.